Glória a Deus. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Já temos sentido a presença de Deus, não é? E esse texto, ele fala sobre a descida do Espírito Santo. Eles estavam ali no cenáculo reunidos, não é? O pastor esteve lá? Glória a Deus. E quando a gente entra naquele ambiente, é diferente. A gente sente, né? Que foi ali que começou e foi ali que ocorreu isso que vamos ler aqui nesta noite. Atos capítulo 2, do verso 1 ao 13º. Diz assim a palavra de Deus: a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos os homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Amém. Meus queridos, nós vamos orar agora para Jesus curar enfermos, apresentar a Deus aqueles que estão doentes. Para tanto, convido aqui o nosso presbítero, querido presbítero Elisandro, superintendente da Escola Bíblica Dominical, que ele vai orar nesse instante. Logo após a oração, conjunto dos novos convertidos tem a oportunidade, certo? Cantar um hino de louvor a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, mas antes quero agradecer as orações da igreja no último domingo pela manhã, onde minha sogra estava internada aqui no Hospital Pro Mater e graças a Deus recebeu alta, precisa de uns cuidados, mas o Senhor teve misericórdia da vida dela e operou a sua cura. Está operando em nome de Jesus. Você tem alguém enfermo? Se não tem, apresente os irmãos que aqui estão doentes, irmã Marta Barbosa, pastor Celedon, nossos irmã Albanita e outros que eu não lembro agora, mas certamente você, tendo alguém que está enfermo, apresente essa causa, porque o Senhor é poderoso para fazer. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, gratos pela Tua misericórdia, pela Tua graça diária em nossas vidas, Senhor, sobre o nosso viver.
continuas conosco, Senhor, a cada dia, porque sem Ti, sem a Tua graça, Senhor, nós não somos nada, Senhor. Somos zumbis perambulando pelo mundo, Senhor. Depois do novo nascimento, Senhor, não há ser humano algum que possa viver sem depender de Ti exclusivamente, Senhor. E por isto, nós apresentamos as nossas vidas, nós apresentamos, Senhor, as nossas ofertas, Senhor, para que a Tua obra, Senhor, continue sendo fortificada, engrandecida e fortalecida para a glória do Teu nome. Neste momento também, Senhor, nós Te apresentamos os irmãos que estão enfermos, Senhor, crendo que Tu és poderoso para operar, para fazer o que for necessário, Senhor, segundo o Teu querer e a Tua misericórdia, para a glória do Teu próprio nome. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, novos convertidos, cantando e louvando ao Senhor, um hino. Logo após a irmã Luana vai cantar um hino para o ofertório. Vamos tirar as ofertas logo após a este louvor. Os irmãos fiquem atentos, os auxiliares, que logo após já podem se dirigir para cá, enquanto vamos recolher dízimos e ofertas depois dos novos convertidos. As águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te ao meu Senhor. Só pra te adorar, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar.
Muito bem, irmã Luana vai louvar, e os irmãos, por gentileza, vão recolher dízimos e ofertas para o trabalho do Senhor, manutenção. Antes da irmã Luana cantar, quero apresentar aqui um casal que vem lá do setor 4, lá de Cidade Nova 1. Trata-se do nosso irmão Cledilson e Juliana e duas crianças. Por gentileza, fica de pé. Muito bem, vocês aqui estão na casa do Papai do Céu, viu? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Podem sentar. Também a nossa visitante evangélica, Daiane. Daiane? Muito bem. É amiga lá de Elaine Cristina. Deus abençoe. Floriano é amiga dela. Quem é? Floriano? Fica de pé. Muito bem, seja bem-vinda. Os irmãos querem dar um bem-vindo a esses irmãos visitantes. Diga comigo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade e glorifique o nome do Senhor que Ele merece. Irmã Luana louvando. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. De uma fonte na margem das águas, água doce e água salgada, quente ou frio te conhecereis. Se fores crente morno te vomitarei. Vestes brancas, não vestes manchadas, diante dos meus olhos não escapa nada. Todavia te conhecerei. Se fores crente morno te vomitarei. Oh, Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei. Oh, Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo, me dá
teu sangue, Jesus me comprou. Jesus clamava em altos gritos, naquela cruz rendendo seu espírito. A terra tremeu, o véu se rasgou, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ah, Senhor, com todos os meus defeitos não te deixarei. Ah, Senhor, com todos os meus defeitos não te deixarei. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Eu cantarei uma linda canção do íntimo da alma e do coração. Eu cantarei louvores a ti, pois tu mereces minha adoração. Ah, Senhor, com todos os meus defeitos não te deixarei. Ah, Senhor, com todos os meus defeitos não te deixarei. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Agradeço a oportunidade. Amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Queridos, obrigado, presbítero Ricardo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na leitura oficial que foi feita hoje. Você lembra onde foi? Atos 2. Atos, alguns dizem Atos dos Apóstolos. Eu gosto de dizer Atos do Espírito Santo. Na vida dos apóstolos, na vida da igreja. Glória a Deus. Atos 2. Nós falaremos nesta noite sobre o tema as ações do Espírito Santo na vida do crente. Diga comigo para não esquecer. As ações do Espírito Santo na vida do crente. Então, irmãos, versículo 1 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Amém? Até aqui, irmãos. Queridos, a presença do Espírito Santo na nossa vida é tudo. Amém? A presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida é tudo. Um crente sem o Espírito Santo fica difícil. Eu acho impossível ter um crente que não tem o Espírírito Santo de Deus.
Até porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas aí precisamos também dar ênfase a Ele, precisamos buscar mais, precisamos ser cheios do Espírito Santo a cada dia. Precisamos que o óleo, né, Fabinho? O óleo do Espírito Santo tenha lugar na nossa vida. Então, precisamos disto. E a igreja primitiva, os irmãos, mesmo com o Espírito Santo, mesmo sendo o templo e morada do Espírito Santo, mas eles buscavam a presença do Espírito Santo mais intensamente. Eu digo que estavam com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele atua não somente a partir de Pentecostes. Pentecostes é um marco para a igreja, mas ele já estava atuando, inclusive no Antigo Testamento. Ele atuava, por exemplo, lá no Gênesis, diz a palavra que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, ali estava ele. O Espírito Santo estava com os reis, o Espírito Santo estava com os juízes, o Espírito Santo estava com Davi, quando ele tocava aquela harpa, e ele foi ungido, e naquela unção o Espírito Santo tomou conta dele, se apoderou dele de uma forma tal que quando esse homem, esse rapaz tocava aquela harpa, aquele Saul que estava perturbado por um espírito maligno, ele era liberto, ele era, não é, totalmente liberto, e até mandou chamá-lo para que tocasse quando ele era acometido daqueles ataques demoníacos. Então o Espírito Santo, ele já atuava, ele atuava nos profetas. Os profetas, quando profetizavam, eles profetizavam não por outro espírito, mas ele profetizava pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito já estava ali, o Espírito Santo já estava ali. Ainda não tinha chegado a vez dele e a hora dele de atuar de uma forma mais contundente, de uma forma mais abrangente e contundente, ele sozinho. Na dispensação, que os teólogos chamam de dispensação, a dispensação do Espírito Santo. E essa dispensação, ela ocorre lá na frente, no Novo Testamento, quando Jesus é assunto aos céus, que o Senhor sobe, aí o Espírito Santo desce. Lembra que ele disse assim, era necessário que ele subisse ao céu, para que o Espírito Santo começasse a sua dispensação. É tipo assim, um presidente que está no poder, Jesus, e aí tem alguém que já está prestes a assumir a presidência. O presidente sabe que aquele outro vai assumir, o outro está ali, como que latente, prestes a, mas ainda não teve a cerimônia de posse, ainda não teve a passagem da faixa, aquela cerimônia toda, né? Ainda não tinha acontecido, mas ele estava ali, e eram muito amigos, digamos, e ele já começava até a atuar de alguma outra forma, montando o seu gabinete, preparando tudo, né? Para que quando ele assumisse, já estava com a sua equipe já pronta, mas ele não conseguia ainda tomar aquelas decisões presidenciais que cabia ao presidente. Jesus e o Espírito Santo, e Jesus respeitava o Espírito Santo, e o Espírito Santo também respeitava a Jesus, claro, por suposto, ele não ia nenhum intervir, e Jesus disse, é preciso que eu faleça, é preciso que eu padeça, é preciso que eu morra, é preciso que eu seja ressuscitado, é preciso que eu suba ao céu, e o Pai vos dará o outro Consolador, intitulado, diga comigo, Espírito Santo de Deus. Mas ele já estava ali, ele já estava atuando, ele já estava de alguma forma presente, embora não na sua totalidade, embora, digamos assim, de uma forma latente, posso dizer assim. Tanto é que eu já falei sobre isso. Tanto é que o Espírito Santo atuou na vida de Isabel, no nascimento virginal de Jesus. Então ele já atuava de alguma forma, tinha a limitação dele e tal, dada por Deus, e ele respeitava isso daí, mas ele já estava atuando. Jesus nasce por obra e graça do Espírito Santo de Deus, e Jesus cresce cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus atuava e era levado inclusive para os lugares. Filipe, por exemplo, foi levado pelo Espírito Santo para a faixa de Gaza, aonde está havendo essa guerra toda. Filipe foi levado para essa faixa de Gaza, e lá ele evangelizou o eunuco, aquele eunuco da rainha de Candace, possivelmente africano. Muito bem, e o faz um missionário, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele, diz a palavra do Senhor, que Jesus mesmo, ele orientou os irmãos
orientou a igreja primitiva que permanecessem em Jerusalém. Observe que em Atos 1:8 ele diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Isso concomitantemente, simultaneamente. Aí seria já uma mensagem missionária, a qual eu não quero pregar sobre isso agora. Eu quero me deter à ação do Espírito Santo de Deus na vida do cristão, na vida do crente. Amém? Então, até aí, ele não estava ainda atuando, né? Lembre-se disso. Jesus estava sendo assunto aos céus. Atos 1 fala da subida de Jesus. Já tinha ressuscitado, passou como 40 dias, aparecendo, desaparecendo, dando provas de que realmente ele tinha ressuscitado. E então ele aparece aos seus discípulos e diz a palavra do Senhor: e estando eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Ressuscitou, reuniu os discípulos, passou essas orientações: não saiam de Jerusalém, fique no lugar da bênção, fique em Jerusalém. E quem sabe Deus está nos falando nesta noite: fique no lugar da bênção, fique em Jerusalém, aonde as coisas acontecem, aonde Deus tem determinado para a sua igreja. Então ele disse isso, e disse: ó, vocês fiquem em Jerusalém. Diga comigo: Jerusalém é o lugar da bênção. Glória a Deus. E então ele assunta aos céus, e antes de subir, aí é que ele faz essa promessa: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder. Aí vem agora o anúncio final da entrada em cena do Espírito Santo de Deus. Me explico bem? Estou me explicando bem? Amém? Eu estou mais lento, que é para vocês poderem comigo caminhar nessa questão da posse do Espírito Santo. Então vamos ao culto de posse do Espírito Santo. Vai ter um culto de posse, vai ter um momento que vai marcar a história da igreja. Vai ter um momento, um marco zero. O que é um marco zero, irmão João? É um marco, é um evento que marca uma passada de história, uma mudança de história, uma história de um crente, às vezes tímido, ora brabo, como Pedro, de um crente não ousado, não é? De dois, João e Tiago, irmãos, que pediu fogo para destruir Samaria, não é? Teve uma ocasião que eles pediram fogo. Estava lá um impasse. Os samaritanos, como diz a palavra, não se bicam com os judeus, né? Não dão certo com os judeus. Por certo, Samaria hoje foi atacada por Israel em contrapartida a uns ataques que fizeram. Então, as células terroristas que ainda restam em Samaria, hoje estão sendo visitadas. Começou uma visita cordial pela manhã de Israel. A visita cordial dos soldados de Israel são tremendos, viu? Eles não vão para brincar. Eles chegam fortemente armados. Eu vi uma imagem deles entrando em Samaria. Eu me lembrei da palavra que diz assim: até hoje eles não se entendem. Então, certamente já sabem onde é a residência do terrorista tal, do B, do C e do D. Aí eles pegam no fator surpresa, que é uma das coisas, estratégia de guerra, o fator surpresa. E aí de manhã, bem cedo, você que é militar sabe disso, enquanto os meninos estavam dormindo, outros se divertindo, aí chega o fator surpresa. Tchá, Israel entra em Samaria e faz uma visita cordial aos seus atacantes, aos seus algozes, que ajudaram possivelmente no dia 7 de outubro. Muito bem, dito isto, então, estava ali também em Samaria, não é? A questão do começo da igreja, a partir daquela mulher que foi evangelizada por Jesus. O certo é, queridos, que Jesus então, ele estabelece a presença do Espírito Santo, e esse culto de posse estava, digamos assim, para acontecer. Como? Ele diz: olha, fiquem em Jerusalém, porque vai acontecer algo, vocês vão receber uma sobrecarga de poder, e vocês vão ser mudados. Quem é tímido deixa de ser tímido, quem é entregão deixa de ser entregão,
Quem é traidor deixa de ser traidor. Quem negou deixa de negar a Cristo, no caso Pedro, né? Muito bem, os dois, Tiago e João, que eram brabo, que pediu fogo, depois João é transformado por esse mesmo Espírito e passa a ser amável, o discípulo amado, João, o qual Jesus recostava a cabeça no ombro. Mas eles eram chamados filhos do trovão. Por quê? Brabo virado, como diz um amigo meu, brabos, que pediram a morte dos outros. Então às vezes nós agimos como os filhos do trovão, né? Mata ele, Jesus, queima ela. E nós não fomos chamados nem para matar, nem para queimar ninguém. Deixa isso para Deus, deixa isso para Deus. Nós fomos chamados para ser batizados com o Espírito Santo, transformado por Ele, amável como o Espírito Santo, e amável como João, depois que foi batizado com o Espírito Santo, cheio do poder de Deus, transformados. Daí então, queridos, vem a mensagem nesta noite: as ações do Espírito Santo na vida do crente. Será que nós estamos hoje na nossa melhor versão? Será que nós estamos hoje já dando liberdade para que o Espírito Santo atue na nossa vida? Ou ainda estamos como no tempo de Pedro, quando sem ser batizado com o Espírito Santo, ou ainda como Tiago e João, que pedia para a destruição de Samaria? Não, precisamos estar cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Como está escrito: enchei-vos do Espírito Santo, aonde não há contenda, aonde não há discórdia, mas há só paz, gozo e alegria na presença do Espírito Santo de Deus. Dito isto, nessa introdução, eu posso analisar com você o caso de Pedro cheio do Espírito Santo. Aí vem o culto de posse, o dia da descida do Espírito Santo, muito conhecido a nível nacional, aqui Brasil, e a nível internacional, e mais conhecido ficou naquele dia, porque ali diz a palavra do Senhor que havia estrangeiros. Era um dia festivo, era um dia grande. É como se fosse o domingo ou o sábado do dia da festa de Candelária, 40 anos. Aí vem todos os crentes, vem todo mundo, vem os convidados. E ali estava finalizando o dia de a comemoração do Pentecostes. E ali então Deus escolhe, que Deus é estratégico também. Ele não faz as coisas assim tão simples, né? Ele é estrategista, ele sabe como atuar e o momento que deve atuar. Então, observe que Jesus fazia isso. No último dia da festa, aí Jesus chegava e tchum, aí ele aparecia dentro de um contexto onde tinha muita gente e precisava estar. Então, aqui era um dia marcante, era um dia onde preciso, era o dia necessário para que houvesse a posse do Espírito Santo. Diz a palavra: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, olha aí, todos, concordemente, diga concordemente, e no mesmo lugar. Interessante, né? Concordemente e no mesmo lugar. Isso significa, sabe o quê? Visão unificada, visão de propósito. Está todo mundo no mesmo plano, na mesma visão, a visão de Deus. É isso que nós precisamos estar. A visão da igreja tem que ser a visão de Deus. Não é a visão de Eliezer de Souza, não, de maneira nenhuma. É a visão de Deus, concordemente, no mesmo lugar. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, que banha a barba, ou seja, encharca tudo, cheios da unção do Espírito Santo de Deus. Diga, Senhor, que o teu Espírito Santo me encharque nesta noite, que eu esteja completamente cheio da presença do Espírito Santo de Deus, que no meu coração não tenha nenhuma reserva, que o meu coração não tenha nenhum espaçozinho, aonde eu ainda diga, Senhor, guarda esse lugar aí para mim. Não, que seja tudo entregue ao Senhor nesta noite, corpo, alma e espírito. Que todos os lugares do meu coração, que todos os lugares, os recônditos mais escondidos da minha alma e do meu coração e do meu espírito, sejam preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus nesta noite. Então, queridos, cumpriu-se o dia de Pentecostes, e de repente, olha, o de repente de Deus é tremendo. Às vezes a gente pede, Leia, uma coisa há tanto tempo, não é? Vai pedindo e não acontece, tudo passa, as pessoas prosperam, outro recebe, aquele recebe. Aí você diz, Senhor, eu estou aqui, Pai, porque eu estou passando por isso,
Espere, porque o de repente de Deus vai acontecer na tua vida. E quando o de repente de Deus acontece, irmão, cai como uma luva, aleluia. As pessoas veem e dizem assim: verdadeiramente Deus está com ela, Deus está com ele. O de repente de Deus está para acontecer na vida de alguém nesta noite. O de repente de Deus aconteceu na minha vida, eu lhe falei já. Desempregado, liso e devendo, coisa ruim. Coisa ruim. De repente Deus me dá um emprego, Petrobras. Pela primeira vez, quando eu estava na Brasinox, salário mínimo e meio, cabeça pelada, estudando engenharia na UFRN, auxiliadora trabalhando para manter a casa comigo. E ali de repente Deus diz assim: eu quero você na Petrobras. Aí me dá um emprego na Petrobras. De repente aconteceu assim, que você dá um pulo de salário assim, que você diz: meu Deus, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Claro, um jovem recém-saído, não é que fosse muito, mas para mim era. Salário mínimo e meio, você pula para 10 ou 12 salário mínimo. Imagina, um jovem, um muchacho, ganhando 10 ou 12 salário mínimo na vida, e com perspectiva de crescimento, plano de saúde, sabe, tudo. Aí eu digo: meu Deus, graças te dou, Pai. O de repente de Deus chegou na minha vida naquela época. E eu venho aqui nesta noite como profeta de Deus lhe dizer: o de repente de Deus vai acontecer para aqueles que creem. Creia, porque aqui foi assim. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e encheu todos os que estavam assentados naquele lugar. E eles viram como que línguas repartidas entre eles, e começaram a falar em línguas. Os indoutos, aqueles que não sabiam falar outros idiomas, não sabiam falar, e de repente falavam fluentemente, glorificando e exaltando ao Senhor Deus, ao Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que fez os céus e a terra. As pessoas olhavam e diziam assim: e esse que é analfabeto, e esse que só fala hebraico, e esse eu conheço ele, eu morava lá perto dele, quem sabe, ele só pode estar bêbado, só pode estar cheio de mosto. E começaram a falar da igreja. E tinha um lá dentre aqueles 120 que foram batizados e cheios do Espírito Santo, que esse era o menos provável para se levantar contra aqueles que estavam falando contra a igreja, e defender a igreja, e de ser o advogado daquela causa da igreja. Uma das primeiras causas que a igreja precisou de alguém para defendê-la. Aí Deus levanta, sabe quem? Aquele frouxo. O mentiroso, porque o frouxo também tem isso, ele mente. E Pedro mentiu. Na hora que Jesus estava mais precisando dele, ou mais precisou dele, ele disse: eu não conheço ele. Uma vez. Lá na frente: você tem jeito de nazareno, você esteve com o mestre. Segunda vez: não sei quem é. Da terceira vez, outro pastor, passou mais ou menos 1 hora e pouco. Aí alguém chegou e disse: você verdadeiramente, você tem cara de nazareno, você tem cara de judeu, você tem jeito de crente, você parece que congregou com ele, você ia para a sinagoga com ele, você tem o jeitão dele, você cheira igual a ele. Porque tem isso, nós carregamos o bom perfume de Cristo. E mesmo assim, aquele frouxo Pedro, aquele mentiroso Pedro, aquele que negou a Jesus, disse: não, vá para lá, eu não conheço, eu não sei quem é esse. E quando ele praguejou, pior ainda, não somente negou, mas praguejou. Mas quando chega esse momento, diz a palavra do Senhor que Jesus estava lá longe e ele aqui. Aí o olho de Jesus olha para ele, parecia que Jesus disse assim: você, estou te vendo. Porque tem hora que Deus faz assim conosco, né, irmão? Você, estou só lhe olhando, eu estou só lhe acompanhando, eu estou sabendo o que está no teu coração. E Jesus disse, quem sabe, naquele olhar, o olhar de Jesus cruzou o olhar de Pedro, foi como uma seta no seu coração. Aí ele lembrou que Jesus tinha dito: você vai me trair, rapaz. Você disse que vai estar comigo até a morte, mas você vai me trair, você vai me negar. Aí ele disse: não, Senhor, o que é isso? Contigo eu vou até morto, até a morte. Tá, beleza. Espere, lá na frente eu vou saber quem é você. Então às vezes, tímido, sabe? Não que fosse mal, mas ainda não tinha a presença plena do Espírito Santo de Deus. Ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Ainda não tinha recebido o impacto do poder do Espírito Santo de Deus. Ainda precisava ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ainda precisava de uma ação maior do Espírito Santo. É por isso que a mensagem de hoje tem por título: as ações do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Quantas coisas nós temos ainda, irmãos,
igual a Pedro, não por ser mal, não somos más pessoas, não, mas um tem timidez, outro é brabo, outro precisa ser polido aqui, outro tem uma coisa para deixar, outro tem alguma coisa. A igreja é como um hospital, é um grande hospital, onde todos nós somos enfermos da alma, e chegamos para Jesus aqui dizendo: Senhor, trabalha essa parte na minha vida, a começar desse que vos fala, como diz o pastor Josenil, a começar desse que vos fala. Eu digo logo de mim, para você dizer assim: se o pastor precisa, eu preciso também. Só quem não precisa é Jesus, não é? Só quem não precisa é Jesus. Ele não precisa, porque Ele é perfeito. Todos nós, em alguma área ou outra, precisamos ser polidos, precisamos ser burilados pelo Senhor, precisamos ser trabalhados na bigorna de Deus, forjados pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu digo a cada dia para o Senhor: Senhor, trabalha em mim. É um constante aprendizado, todo dia, todo momento, um constante aprendizado e uma constante transformação na nossa vida. E eu quero ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Eu tenho que ir de glória em glória, de fé em fé e de triunfo em triunfo. Quem está comigo nessa mensagem? Você concorda comigo? Nós temos que ser melhores pessoas, nós temos que ser melhores crentes. É inadmissível que alguém passe 10, 15, 20 anos e ainda não foi transformado naquilo que precisava ser transformado. É inadmissível. Uma pessoa como eu, por exemplo, eu digo para mim: é inadmissível, Eliezer, que você ainda não seja transformado plenamente. E com isso eu quero dizer: eu tenho que buscar a excelência, sempre, não é? Se Eliezer como pastor precisa ser transformado, imagine todos nós que aqui estamos. Porque alguém pensa que o pastor é o... Não, irmão, igual, nós somos iguais. Se você puder tocar aqui na minha mão, é a mesma coisa que você, hein, Daniel? Toca aqui, igual, não é não? Igual, a diferença é só o cargo, mas nós somos carentes de Deus. Eu sou carente de Deus, e como líder sou mais ainda, porque quanto maior se dá, mais se cobra desse líder. Eu sempre digo isso para vocês. Então de repente chegou, e eles foram cheios, e Pedro estava ali, o Pedrão, que eu sempre digo, o Pedrão estava ali, o João estava ali, o Tiago estava ali também, e eles foram cheios da presença do Espírito Santo de Deus. E Pedro, eu acho que Pedro era o que mais pulava, porque Pedro era assim, Pedro era sempre atirado, sempre, sabe, colérico, enérgico. Então ele reagia, ele externava mais o que sentia. Tem uns que sente e fica caladinho, não é? Tem uns que dá glória e diz: glória a Deus, aleluia. Mas tem uns que dizem assim: glória a Deus, né, Fabinho? Tem uns que externam, forma de dizer que está cheio da presença do Espírito Santo dele. E ambos estão. Tem um que está tranquilinho ali, tem um que é tímido, tem aquele que está mais ou menos, e tem aquele que quer dar brados, que está naquela glória. Mas todos estão cheios do Espírito Santo. Agora tem uma coisa: no dia que foram cheios e foram batizados com o Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe desse que falasse. Então eles, o mais tímido, até o outro ousado, de diversas formas de reagir, mas eles foram cheios. E uns talvez falasse em espanhol: alabado seja tu nome, Senhor, exaltado sea tu nombre por siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Te alabo, te bendigo, te exalto, Senhor, porque tu eres mi rei, tu eres mi Senhor e mi Salvador. Bem tranquilinho. Mas tinha outros que diziam: alabado sea Deus, quem vive, Cristo vive, oh glória, a Jesucristo sea a glória, a Jesucristo sea a alabanza, a Jesucristo sea el loor, aleluia. É isso que eu digo, irmão. Tem uns que, sabe, são mais caladinhos, mas todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em línguas e começaram a ser cheios. Aí Pedro, os outros disseram: está bêbado, está bêbado. Não, peraí, meu amigo, vem cá, não é assim não. Eles não estão cheios de mosto, eles não estão. Ora, irmãos, é Pedro que está falando, era o que negou a Jesus, eu dizia para você. Mas de repente ele se levanta como um advogado. Ele vai e faz um discurso que está escrito aqui em segundo livro, em Atos, melhor dizendo, Atos capítulo 2, versículo 14 em diante.
Irmão, esse homem abre a boca e começa a falar, e começa a pregar, Erineide, com tanta veemência, com tanta sabedoria. Já não era mais aquele pescador, já não era aquele que falava de peixe, já não era aquele que falava de rede, que conserta a rede, que pega o nylon, que faz isso, que faz aquilo outro. Ele estava dizendo: um momento, deixa eu falar. Eles não estão cheios de mosto, eles não estão bêbados. O que acontece é que havia uma profecia dada aos judeus, dada para todos nós e a todos aqueles que crescem, que o Espírito Santo viria, e que o Espírito Santo sopraria sobre a igreja, os velhos teriam visões. E começou a abrir assim a Bíblia, na época os pergaminhos, abrir a palavra do Senhor e explicar tintim por tintim. E quando ele vai explicando com veemência, com muita propriedade, com muita defesa da igreja, ele termina o seu discurso. E sabe o que aconteceu? Eu vou já lhe dizer. Diz a palavra: e prendendo, o levaram e o meteram em casa. Aqui é a parte que fala da negação dele. Mas em Atos 2,14 diz assim: e Pedro, olha a posição dele, Pedro, agora o covarde, transformado, cheio da unção, pondo-se de pé, que é uma postura de quem tem autoridade, né? Pondo-se de pé, cheio de autoridade de Deus, para ser ouvido. Ele não ficou caladinho ali, quando eu quero falar, dá licença. Não, agora cheio do poder de Deus, ele se põe de pé, com postura. Com os 11, levantou-se a sua voz e disse: homens judeus, todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E mais, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o Senhor, aleluia, o fez Senhor e Cristo de Deus, aleluia, glória a Deus, glorifica o Senhor por isso. Era muita ousadia chegar para aquela turma e dizer isso, mas ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E assim ele teceu ele discerniu, proferiu, essa é a palavra que eu queria dizer, proferiu um dos maiores discursos da história, uma das maiores pregações da história, que não foi de 2 horas nem 3 horas, ela cabe em pouco tempo aqui. Se você perceber, ela cabe em pouco tempo, mas ele foi falando, e foi como trabalhando na mente daqueles seus algozes, dos algozes de Cristo, que estavam lá também, né? Estavam lá na morte de Cristo, com certeza alguns deles, que deu o voto favorável, quem sabe, e ele pregava, chega um momento, no fechamento do seu discurso, perto da conclusão, ele diz assim: e ouvindo isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos a seguinte pergunta, 2 pontos: que faremos, varões irmãos? Ora, é toda a pergunta que o pregador quer ouvir de alguém que está ouvindo uma pregação cristocêntrica, numa cruzada evangelística. É toda palavra, é toda frase que você prega nas cruzadas, e Bruno também, e os irmãos que pregam em cruzada, em culto evangelístico. Você prega uma mensagem cristocêntrica, aí você quer que as pessoas perguntem assim: o que é que eu faço agora, diante de tudo isso? Foi o que aconteceu, Rod. Aqueles ali disseram assim: que faremos, varões irmãos? Ele os acusou de terem matado a Cristo, e a resposta deles foi isso: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro. Aí Pedro não contou conversa, ele não foi com, meias palavras, ele não foi com uma mensagem coach, uma mensagem açucarada, o que existe por aí afora, de alguns pastores midiáticos que existem por aí, alguns líderes, pregadores. Não, ele não foi com engodo, ele foi direto ao cerne da questão, ele foi direto ao ponto. Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado, de bom coração,
receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase que, faça assim, 3.000. Não faça assim não, que é o símbolo do outro. Faça assim, quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Foi trabalho para Leia da época. Foi trabalho para Fernando. Cadê Fernando? Imagina, Fernando, se porventura aceitasse 3.000 pessoas aqui, eu teria problemas aonde botar essas pessoas. Você teria problema aonde colocar essas pessoas. A sala do discipulado ficou cheia. Glória a Deus. Então, queridos, como 3.000 pessoas, pela primeira vez, alguém na Judéia, alguém em Jerusalém, aceita Jesus Cristo em massa, assim, sabe? Porque antes era um pouquinho ali, outro acolá. Uns seguiam pelo pão, outros seguiam pelas mãos, pelo que ele dava. Mas agora não, agora estavam sendo tocados e confrontados pelo Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus nos confronta, não há outra saída senão mudança. Senão mudança, tem que haver uma mudança. Diga: Senhor, muda o meu coração. Eu digo para ele: Senhor, cambia, muda o meu coração, transforma o meu coração. Nosso coração é falho, é medroso muitas vezes, é tímido muitas vezes. Aí o Senhor quer transformar o Pedro tímido agora num Pedro veemente, impactante, cheio da unção e do poder do Espírito Santo, que com eloquência pregava, sim, com eloquência, mas uma eloquência dosada com o poder do Espírito Santo, que se chama ousadia. A ousadia dada pelo Espírito Santo de Deus. Peça a Ele: Senhor, me dá a ousadia do Espírito Santo de Deus, de chegar e de ministrar, de chegar e pregar a palavra, de chegar para um enfermo e dizer assim: olha para mim, seja curado, ande em nome de Jesus. Era o que Pedro começou a fazer a partir dali. Então, queridos, que possamos ser este Pedro transformado. Não mais o Simão, não mais o pescador ousado e tímido, mas agora um homem cheio da unção e do poder do Espírito Santo de Deus. Mas eu não paro só em Pedro, eu tenho a história de Saulo de Tarso. Vocês bem conhecem a história de Saulo de Tarso. Saulo era um perseguidor implacável da igreja, um fariseu zeloso, que respirava ameaças e morte contra os do caminho. Ele próprio chamava os do caminho a igreja. Em Atos capítulo 9, versículo 1 até o restante em diante, né? Narra a história da conversão de Saulo, e você a conhece muito bem, sobretudo se você for crente desde criança, porque na escola dominical a gente aprende sobre essa história, que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, a cidade de Damasco, para ir até as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, entre aspas, que a igreja não é seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso para Jerusalém. Essa era a missão dele. E ele pegou então a cavalgadura, chamou os seus correligionários e os seus subordinados, rumaram então para Damasco, para encontrar-se com os crentes. Para encontrar-se, é como se fosse assim, está lá no Alecrim, aí diz assim: eu vou pelo caminho de Candelária para ver se eu encontro algum crente. E se eu encontrar algum crente indo para a igreja, aí eu vou prendê-lo e vou mandar para Jerusalém, e lá a gente decide o que é que vai fazer com eles. Se precisar matá-los, nós vamos matá-los. Se precisar do meu voto favorável, dizia Saulo no seu coração, eu vou dar o meu voto favorável. Tanto é que na morte de Estevão, Manduce, ele ficou assim, ó, calado, tranquilo. Apedrejavam Estevão. As pessoas que iam apedrejar, Poliana, chegavam com as roupas delas, que iam apedrejar, tirava o seu manto e colocava aos pés de Saulo. E ele caladão lá, foi cúmplice. Os advogados sabem o que é isso. Tem culpa de igual maneira. É como se ele tivesse pego uma daquelas pedras. É como se ele tivesse também, e ele participou, porque estava na mão dele o poder de dizer não, de dizer assim: ei, não atire a pedra no Estevão, não. Como é que se dá isso? Como é que se acontece isso? Essa análise dentro do âmbito jurídico, né? Cúmplice, é isso? Cúmplice e o que mais? Ele é participante, ele é coparticipante, né? Ele poderia ter evitado. Ele poderia inclusive partir contra aqueles que estavam apedrejando e até matá-los em defesa própria, porque, pelo que eu bem entendo, o crime
em defesa própria, é em defesa própria ou de outrem. Então ele poderia também ter matado até aqueles seus algozes, e não seria julgado, porque ele defendeu a vida de Estevão, defendendo a vida de Estevão. Mas ele não quis fazer isso, ele foi omisso, ele agiu com omissão, pensando ele que não seria visto pelo Senhor. Mas o Senhor tem os seus olhos, como eu disse, estava vendo, estava só observando o Saulo. E ele disse: aí o Senhor, se fosse um de nós, o que é que o Senhor ia fazer se fosse um de nós? Diga comigo: queima ele, Senhor. Não era? Né, irmãos? Queima ele, porque Saulo era o menos provável para ser crente. Saulo era o menos provável para ser pastor. Saulo era o menos provável para ser discípulo do Senhor. Saulo era o menos provável para escrever as cartas que escreveu. Mas Deus não pensa com o meu coração, Deus não pensa com o seu coração. Graças a Deus que Ele não pensa assim de mim. Graças a Deus que Ele não pensa assim de você. Graças a Deus que Ele não pensou isso de nós. Mesmo sabendo das nossas fragilidades, mesmo sabendo a nossa condição de pecador, quando não havíamos conhecido a Ele, e ainda hoje é assim. Graças a Deus pela graça, graças a Deus pela graça que o pastor Gonzaga pregou domingo aqui, pela graça que eu tenho pregado aqui para vocês, pela graça de Deus aqui estamos, irmãos, não porque mereçamos, não porque Paulo mereceu, não, em hipótese alguma. Aí estava ele indo para Damasco, você sabe da história. Deus em Cristo, melhor dizendo, Jesus aparece para ele, uma luz brilha assim, bum. Ele conta na narrativa dele, ele diz: uma luz mais forte que é o sol. Ele conta isso para Félix, uma autoridade, um presidente, creio. Ele conta isso para ele. A narrativa de Paulo, agora depois de salvo, lá na frente, quando Festo o leva preso, lá quando ele está sendo preso, aí ele conta, aí Félix sabe dele e diz assim: eu queria escutar esse rapaz, eu queria escutar o discurso dele, eu quero saber quem é ele, eu quero saber o que fez. Aí Festo leva Félix para ouvir a Saulo. Félix então ouve a Saulo, e Saulo começa a narrar isso que eu estou falando, o encontro dele com o Senhor. Quando ele está narrando, aquela autoridade diz assim: pare, por pouco eu não aceito a Jesus como Salvador, por pouco eu não me converto. Agora, como você pediu para ir para César, você bem que poderia ser solto agora, mas como você pediu para ir para César, a gente vai ter que mandar você para César. Então o que eu quero dizer, queridos, que o mesmo Saulo, que agora perseguia a igreja, teve um encontro com Deus, teve um encontro com Jesus Cristo. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para qualquer um de nós recalcitrar contra Deus, recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Às vezes Deus nos conduz a certas situações cujos os guilhões, os espetos, as esporas dele nos ferem muitas vezes, e a gente insiste, a gente bate contra os aguilhões de Deus, igual a Saulo. Aí o Senhor diz para a gente: Eliezer, duro é para você se você reagir, duro é para você se você recalcitrar, se você revidar contra os meus aguilhões, contra as minhas esporas. Não faça isso, não resista, porque é melhor para você. Você tem o livre-arbítrio, Eliezer, você tem, claro, você pode fazer o que você quiser, você vai fazer o que der na sua telha, o que você quiser você faça. Agora saiba de uma coisa: duro é para você. É isso que o Senhor disse para Saulo. Saulo, inteligente, de uma vez cego e caído ao chão, foi preciso ele derrubá-lo, para que ele percebesse quem ele era. Pó, cinza, humano, normal, como qualquer ser humano. Estava lutando não contra a igreja do Senhor, não ia matar os crentes simplesmente assim. Ele iria perseguir ao próprio Jesus Cristo, porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Saulo, graças a Deus que entendeu. E aí então o Saulo agora, uma vez convertido, os irmãos começam a chamá-lo de irmão Paulo, Paulo de Tarso. E esse homem agora cheio do poder de Deus, irmãos, esse homem defendia também a palavra. Esse homem agora cheio do poder de Deus, ele não sabia estar quieto, ele não sabia estar parado num canto,
ele não sabia estar numa cidade, tomado também pelo Espírito Santo de Deus, batizado também com o Espírito Santo. Ele não estava no dia de Pentecostes, foi lá na frente. Observe que o dia de Pentecostes acontece no dia 2, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, e Saulo não estava ali, porque se tivesse tinha matado um bocado, não é? Lá na frente, capítulo 9, ele aparece. Mas depois alguém ora por ele, impõe as mãos, e ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E agora, irmão, cheio do Espírito Santo de Deus, esse homem sai como uma dinamite, um dínamos de Deus. Diga assim: quando eu estou cheio, mas diga com poder. Eu estou falando manso, mas diga você forte. Diga: quando eu estou cheio, eu sou uma dinamite. Quando eu estou vazio, eu sou como uma lata. Diga: sou como uma lata. Mas diga forte. Quando eu estou cheio, eu sou como um dinamite. Quando eu estou vazio, eu sou um traque. diga isso para você. Então o que é que você prefere? Ser um traque nas mãos de Deus, ou ser uma bomba nas mãos de Deus, uma dinamite na mão de Deus? Eu quero ser essa dinamite, cheio do poder de Deus, na unção e do poder de Deus, que quando surgir a necessidade, você diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu estou pronto, eu estou preparado, eu estou aqui, Senhor, usa-me com o teu poder. Não sou eu, mas é o teu Espírito Santo de Deus na minha vida. Então, irmãos, Paulo assim, o homem que agora perseguia a igreja, aí o Senhor disse: está certo, meu amigo, persegue a igreja hoje, mas amanhã você vai ser perseguido. Amanhã você saberá o que é pagar o preço que os irmãos estão pagando hoje. E ele começa a pagar um grande preço. E ele dizia lá na frente: aleluia, essa leve e momentânea tribulação produz em mim um eterno peso de glória. Ou seja, aquele que antes perseguia, agora ele glorificava a Deus, porque estava passando as mesmas perseguições. E eu estou escrevendo o segundo livro, agora recente, que eu estou chamando de Marcas da Excelência. Eu falo justamente disso, de que Paulo diz assim: ninguém me inquiete, não me perturbe. Sabe por quê? Porque eu trago comigo as marcas de Cristo. E sabe quais são as marcas de Cristo? É a marca da humilhação, é a marca do coração, é a marca na fronte, a marca da coroa, a marca dos cravos, a marca nos pés, a marca quando o soldado traspassa o seu coração, e dali então sai, sabe o que? Não era apenas sangue que saía, não era apenas água que saía do seu pericárdio, saía amor. É disso que eu falo do livro. E esse Paulo que antes destilava ódio, Saulo que antes destilava ódio contra os crentes, ele agora era um crente também. Ele era tão terrível que um dia os irmãos estavam no culto, como nós estamos aqui, de repente ele entra. Aí os irmãos olhavam assim: ih, rapaz, olha aí, Saulo está aí, o cara está aí, e agora? Não sai ninguém. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos guarde, porque o homem está aí, o homem é brabo. Rapaz, vamos nos juntar, a gente pega ele. Talvez, né, alguém pensou assim, os crentes mais bravos. E alguém dizia: Senhor, queima ele, Senhor, destrói esse homem, amarra ele. Aí eles: não, irmão, por favor, aconteceu um negócio comigo. Eu ia lá no caminho de Damasco, e o Senhor, ele apareceu a mim, e eu o aceitei como Senhor e Salvador. É isso que ele quis dizer também. E esse homem transformado agora começou a fundar a igreja. Eu dizia, ele não parava quieto. Então diga comigo: o crente cheio da presença do Espírito Santo de Deus, ele não para quieto. Ele quer estar evangelizando, ele quer estar pregando, ele quer estar dizendo o que Jesus fez na vida dele. Ele está querendo louvar, ele está querendo louvar, ele está buscando agenda, ele está dizendo: me chama para pregar, que eu quero pregar. Me convida para pregar, que eu quero pregar. Me convida para cantar, que eu quero cantar. Eu quero adorar ao Senhor, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Mas quando não estamos cheios da presença do Senhor, aí você diz: Senhor, que o pastor hoje não me chame para nada. Não é? Que o pastor não me chame, eu quero ficar aqui quietinha. Eu quero ficar aqui quietinho, porque hoje eu estou mais para receber do que para dar. Não se preocupe, às vezes acontece comigo. Às vezes eu vou para a central e eu digo: Senhor, que o pastor não me chame, que ele nem me veja. Aí eu vou lá para trás. Aleluia. Porque eu estou para receber hoje. Aí graças a Deus termina o culto, pastor. Botou outro para orar, botou outro para pregar. Aí digo: ai, graças a Deus que não fui eu hoje.
Então eu não sou o supra-sumo, sabe, irmãos? Agora temos que estar preparados, temos que estar prontos, porque a qualquer momento você pode ser convocado para alguma coisa. Ai, que adoeceu alguém. Chama a irmã que ora, chama a irmã da oração, chama o profeta. Não, chame você. Você foi chamado para exercer o ministério. Você foi chamado por Deus e tem a mesma capacidade, porque você tem o mesmo Espírito Santo de Deus. Não transfira para ninguém a missão que Deus entregou para você. Não transfira para ninguém. Eu me lembro que quando eu era muito jovem, eu fui chamado para pregar na tua igreja, quando era lá da outra, quando é o nome dela, Nova Jerusalém. E aí eu fui e chamei um certo pregador comigo. A irmã me chamou, e eu era jovem, líder de jovem, lá em Pirangi. Menino, quase, menino na fé ainda, sem experiência de pregação, sem nada. A irmã me chamou, eu digo, meu Deus, o que é que essa irmã viu em mim para me chamar para pregar? Aí eu disse, fulano, eu ia dizendo o nome dele agora, fulano, vai lá, eu dou só uma saudação e tu que prega. Alinhavei com ele e assim foi. Eu dei só uma saudação e ele que pregou naquele dia. Foi, auxiliadora? E aí quando terminou, tudo bem, Deus usou aquele homem maravilhosamente bem. E eu pensei que eu tinha escapado. Aí Deus usou a irmã dirigente do circo de oração da época, que tinha me convidado e disse, venha cá. Quando Deus lhe der uma mensagem, quando Deus lhe chamar para fazer alguma coisa, você nunca mais transfira para ninguém. Você vai saber quando Deus quer te usar, tá certo? Tá certo. Mas baixei a cabeça e tá bom, meu irmão, muito obrigado pela palavra de Deus que você deu para mim e tal. E a partir daquele dia, irmãos, nunca mais eu transferi para ninguém o chamado de Deus para a minha vida, nunca mais. E movido pelo Espírito Santo de Deus, eu te digo nesta noite, Deus te trouxe aqui nesta noite para escutar tudo isso e mais isso que eu vou dizer agora. Nunca transfira para ninguém a missão que Deus delega para você, porque missão delegada por Deus, Ele respalda a você, Ele te dá autoridade para isso, Ele te dá poder para isso, Ele abre os caminhos, Ele te fortalece, Ele te dá a palavra, Ele te ajuda, Ele dá os recursos, Ele dá a provisão, quando Ele delega algo para alguém. Eu não vim aqui nesta noite, não está no meu esboço dizer isso, mas abram um espaço, abram um parêntese para aquilo que Deus está dizendo. Não delegue para ninguém aquilo que Deus delegou para você. Não terceirize a delegação de poder que Deus te deu. Deus está falando para alguém nesta noite. Por favor, diga para a pessoa que está ao seu lado, não terceirize a delegação de poder que Deus te dá. Deus deu a cada um uma porção, Deus deu a cada um a virtude, Deus deu a cada uma uma unção, um poder, aleluia, um dom, quem sabe, ou mais de um dom. Não transfira para ninguém. Uma vez convocado, faça como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus vai se responsabilizar, e Deus vai fazer, e quando Ele fizer, você vai atribuir a Ele. A ti, Senhor, a glória, a honra, o louvor, a majestade, tudo é para ti, tudo é para ti. Você se lembra da terça-feira, que para mim foi marcante aqui, festa da igreja. Jaqueline não pôde pregar, pastor Jonas não poderia pregar, pastor Zé Carlos, surgiu uma agenda para ele, e era ele que ia pregar. E eu estava ali, 20 minutos antes da mensagem, foi Pedro, estou sentindo falta da pregadora, onde é que ela está? Ela devia estar aqui já, Pedro. Chama ela, liga para ela. Está tudo certo, o pastor já não vem, está aqui o povo, casa cheia, meu Deus, o que é que eu vou fazer, Pedro? Pedro pegou o celular, foi ali, voltou para mim: pastor, a pregadora disse que não vem, está doente. Eu digo, meu Deus, eu fiz assim, não sei se vocês viram meu aspecto. Eu digo, Senhor, chega aqui. Eu ia botar o irmão para pregar, eu ia botar vocês para pregar, não porque vocês não pudessem, vocês seriam pegos de surpresa, não estava nada pronto, todo mundo veio para ouvir o pastor. Se tivesse avisado a Bruno se preparava. Se tivesse falado para Ricardo tinha se preparado. Para Natana, qualquer um de vocês se preparava e Deus daria a mensagem. Eu tenho certeza disso. Se tivesse chamado a irmã Dulce, a senhora vai pregar com 3 dias antes. Aí a senhora se preparava. Mas ser pego de surpresa, a queima-roupa assim, eu digo, meu Deus, o que é que eu faço?
eu sei que o pastor Jonas prega, mas eu vou pegar o teu servo de surpresa. E tudo isso passou assim, em fração de segundos. O que é que eu faço? Que decisão eu tomo? Baixei a cabeça e comecei a orar. Aí o Senhor disse: é você que vai pregar. Senhor, eu vou pregar. É você que vai pregar. Fale com Jonas e diga a ele que você vai pregar. Senhor, eu vou dizer. Ele é o vice-presidente e ele está aqui, ele seria a pessoa. E fiquei naquele dilema, eu ou ele. O Senhor disse: fale com ele, é você. A palavra está contigo. E aí então disse: pastor, aí acontece que eu comuniquei para ele, a pregadora não vem, Pedro me disse que não vem. E agora, pastor, o que é que eu vou fazer? Eu estou sentindo que devo pregar, eu posso pregar? Disse: pode, vai, eu fico orando por você aqui. Se fosse ele que tivesse com a palavra, ele disse: não, você não vai pregar, quem vai pregar sou eu. E eu dizia: está certo, eu daria glória a Deus. Eu ficava feliz com isso. Mas vocês viram como foi. Eu chego aqui e não sabia dizer o que. Irmãos, o pregador não vem e quem vai pregar sou eu. E a partir dali, o Espírito Santo de Deus tomou conta. Foi Deus na nossa vida. E ai de mim se eu pensar que foi eu. E se eu tiver que pregar de novo, talvez eu não pregue do mesmo jeito que eu preguei. Aí depois eu me lembrei que o Senhor, lá na frente, eu me lembrei: meu Deus, devido à festa. Aí por causa da festa, a gente tinha orado, a gente tinha buscado, a auxiliadora tinha feito uma campanha de oração, vocês oraram pelos pregadores e tal. Aí Deus abençoou pela misericórdia dele. Aí alguém chegou para mim assim, disse: pastor, você pregou bem e tal. Graças a Deus, irmão, mas não pense que é de mim, porque de mim mesmo eu não tenho nada. E se eu pensar que foi de mim, o Senhor faz assim, ó, dá um capilete. Porque é assim, irmãos, Ele é quem faz. Se Paulo pensasse que ele tinha capacidade, longe dele chegar a ser apóstolo. Não. Pedro, se ele pensasse, não. Foi o Espírito Santo de Deus na vida dele. E diga assim: graças a Deus. Diga comigo: graças a Deus, porque eu faço o que eu faço. Diga: eu faço o que eu faço. Eu sou quem sou por causa do Espírito Santo de Deus da nossa vida. Você tira o Espírito, você tira a alma, você tira a vida, você tira a unção, você tira o poder, você tira quem faz. Não pense que é por nós, não pense que é por você, é pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Homens indoutos, Pedro, homens conhecedores, homens inteligentes como Lucas, homens cheios de conhecimento, mas de nada valia se não fosse o Espírito Santo de Deus na vida deles. De nada valia se Paulo, tendo todas as qualidades que ele tinha, sendo criado aos pés de Gamaliel, feito tantas universidades, um homem cheio de conhecimento, que quando falava, alguém dizia assim: você está delirando por tanto conhecimento que você tem. Mas não era o conhecimento que ele tinha, era a unção do Espírito Santo de Deus na vida dele. Porque quando o Espírito Santo de Deus se apodera de alguém, esse alguém é transformado em uma nova pessoa. Fique de pé comigo. Esse alguém é transformado pelo poder de Deus. E você e eu, nós somos transformados pelo poder de Deus. O João, se houvesse tempo eu ia falar sobre João, mas não tem tempo. De igual maneira, frágil, mas ao mesmo tempo bravo, filho do trovão, queria matar os samaritanos. Aí o Senhor diz: João, vem cá, não é assim não. Batizou com o Espírito Santo, transformou o coração dele, e agora ele é o evangelista do amor. Ele diz assim, ele é quem narra Jesus, né? João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O evangelista do amor, né? O evangelista do amor. E aí a igreja primitiva cresceu, avançou. A partir daí, irmãos, cheios do Espírito Santo de Deus, essas pessoas saíram, auxiliadora, pregando a palavra do Senhor. Encontravam um enfermo. Pensa que o enfermo permanecia enfermo? Estava dois um dia ali no templo, entrando. Chega eles, João, Pedro, creio que foi Pedro e João. Olha para mim, seja curado em nome de Jesus. Pregava a palavra com ousadia, curava os enfermos, expulsava demônios, repreendia espíritos malignos, fundava igreja. Não afundava, tem uns que fundam e tem outros que afundam, mas eles fundavam igrejas,
Paulo foi um dos que fundava a igreja. Apóstolo por isso, porque fundava a igreja, viajava, ia para outro lugar, depois voltava para consolidar a fé dos irmãos, cheios da unção do Espírito Santo de Deus. Escreveu as cartas de Paulo. Hoje ela é estudada nos institutos teológicos. Os grandes institutos teológicos estudam as cartas de Pedro, o indouto Pedro, mas cheio do poder de Deus, escreveu. Foi porta-voz do Espírito Santo de Deus. Não foi mensagem psicografada, como dizem os espíritas. Não, ele recebia a inspiração do Espírito Santo de Deus e escrevia as cartas. E as cartas de Pedro hoje são verdadeiros tratados teológicos. Daquele pescadorzinho lá de Israel, que ficava às margens da praia pescando, mas que um dia Jesus tocou no ombro e disse: Pedro, vem cá, Simão, vem cá comigo, vamos ali, que eu quero te ensinar algumas coisas. Eu quero encher você do meu espírito, eu quero transformar a tua vida, eu quero te dar a sabedoria, eu quero te dar a ousadia. E ele prega, tanto pregava como escrevia, porque é diferente. Aí escrevia agora as cartas de Pedro. Quem não já leu as cartas de Pedro? Quem não se deleita nas cartas de Pedro? Quem não se deleita nas cartas de Paulo, aos Romanos, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso. E aí Paulo, olha só, eu vou só pegar assim aleatoriamente aqui um dizer de Paulo, aquele Paulo que antes perseguia a igreja, aleatoriamente: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, eu quero só orar por você por um minuto, mas o coral ainda vai louvar, tá bom? Senhor, abençoa-nos nesta noite, que possamos cada dia ser cheios desse mesmo Espírito que preguei agora, que possamos ser transformados nas nossas distintas áreas do nosso coração, que não haja nenhum recôndito guardadinho ali, Senhor, intocável a Ti, mas que todas as áreas da nossa vida seja transformada pelo Teu Santo Espírito, que possamos dar lugar à Tua palavra, que possamos ser regenerados a cada dia em uma nova pessoa melhor do que ontem, Senhor, que possamos crescer, que possamos evoluir e que possamos rumar para o céu, de glória em glória, de fé em fé, até, aleluia, chegarmos na Tua presença. Pai, ajuda-nos nas nossas debilidades, ajuda-nos nas nossas fragilidades humanas, e nos ajuda a ser mais crentes, nos ajuda a sermos cada dia transformados, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus. Que as nossas ações a partir de hoje sejam ações concretas, que refletem a glória do Senhor, que refletem a transformação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Que muitos olhando para nós, Senhor, digam assim: verdadeiramente, esse é uma serva, esse é um servo cheio do Espírito Santo de Deus. Essa ação dele é uma ação de quem tem a virtude do Espírito Santo de Deus. Essa ação dela é uma ação de pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus. Transforma-nos, Senhor, de glória em glória, de fé em fé, até que cheguemos à Tua presença, até que sejamos perfeitos, Senhor. Enquanto isso, Senhor, vai nos transformando dia após dia. Amém. Sente-se, por favor. E o coral louva. Depois que o coral louvar, aí a gente vai para casa, tá bom?
Graças a Deus. Parabéns, coral. Deus abençoe. Cantaram lindo para Jesus. Nós vamos convidar aqui irmão Bruno para fazer a oração final. Por favor, fique de pé. Bruno vai fazer a oração final. E ele também vai falar de evangelização nessa introdução da oração. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Glorificamos o nome do Senhor nosso Deus por todas as coisas que Ele tem nos feito. Muito bem, nesses últimos dias, a Igreja de Candelária tem se envolvido com os trabalhos da evangelização e nós participamos da quarta-feira passada no culto ao ar livre aqui próximo à Igreja Católica, naquela grande praça que fica à direita, né? Indo daqui para lá. Portanto, foi feito um culto ao ar livre. No sábado último também foi feita a cruzada evangelística ali em Mirassol. Teve uma participação considerável de alguns irmãos aqui de Candelária. O projeto, pelo menos a orientação do pastor Elias, é que nós, no mês de outubro, venhamos fazer mais cultos ao ar livre. Tenho convidado os departamentos da igreja para que possam se envolver na direção desses cultos e participação. Departamento feminino, conversei com a missionária auxiliadora, ela vai separar uma data no mês de outubro, uma quarta-feira ou um sábado, para que nós possamos fazer esse culto ao ar livre. Um só culto por departamento. Também o resgate da mocidade, embora tenhamos muitas atividades no mês de outubro para a mocidade, mas o resgate poderá fazer esse culto ao ar livre. Também falei com os homens aqui, e Daniel, e também com Francis Van também está envolvido, juntamente com o Josean e outros que estamos nos organizando para fazer o culto ao ar livre. Portanto, queridos, no mês de outubro, seja numa quarta, seja no sábado, todas as 4 semanas de outubro terá um culto ao ar livre, pelo menos lá na praça. Já estamos sendo criada aqui uma estrutura de uma equipe aqui da igreja para poder dar suporte e também criar os mecanismos e todo o suporte para o trabalho do culto ao ar livre. Não vai haver preocupação quanto ao material e quanto à questão da organização. Somente os departamentos serão envolvidos para fazer. Então, ninguém vai pedir dinheiro para fazer, ninguém vai pedir outra coisa para fazer. Somente a presença dos que foram chamados e dos que foram cheios do Espírito Santo, como promessa que foi feita no Pentecoste. Foi pregado hoje pelo pastor que todos foram cheios, uns mais, outros menos, mas que todos foram cheios. Diga, diga. Sábado pela manhã as crianças foram com Suzane, né? Sim, houve também o trabalho de sábado de manhã com as crianças aqui no SEMAR, fazendo o trabalho da evangelização, o projeto Amar, tá certo? Então, nós estamos fazendo o trabalho da evangelização. Quando digo nós, a Igreja de Candelária está fazendo esse trabalho da evangelização. Se você não está fazendo, é porque você precisa fazer. Diga assim comigo, eu preciso fazer a evangelização. Então, quando for avisado aqui nos púlpitos da igreja, o departamento que vai, enfim, onde vai ser, você comparece, dá a sua colaboração. Foi feita panfletagem em volta ali, pessoas não evangélicas elogiaram o trabalho e se aproximaram para ouvir a palavra. Então, isto é importante para nós e para o reino de Deus que aqui estamos representando. Amém, irmãos? Então, se envolva e estaremos fazendo um grande trabalho, quem sabe, para a glória de Deus. Quando eu digo nós, a igreja, que estará envolvida com todo este trabalho. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor? Glória a Deus. Eu tenho uma certeza. Eu tenho uma certeza. Você tem uma certeza? É que o Espírito Santo de Deus está em mim. Aleluia. Quando eu saí de casa, a sintonia da palavra que o pastor diz, eu saí de casa
eu ouvi a Bíblia falar comigo e o Espírito de Deus diz assim: Bruno, o vento sopra. Eu perguntei, o vento sopra? Não entendi muito bem. Não sabe de onde vem, mas nem para onde vai, mas que vai, vai. Aleluia. Aí cheguei aqui na secretaria, estava o pessoal da secretaria, as mulheres da secretaria reunida. Eu disse: vocês que estão todas reunidas no mesmo lugar. Aí eu digo: vixe, não posso nem falar isso, que da última vez que alguém disse isso, que estava reunido, o Pentecoste quase veio sobre todos. Aí quando eu chego na igreja, o pastor está pregando, o irmão Ricardo está lendo e o pastor pregando sobre o mesmo tema. Então estamos todos em sintonia. Todos em sintonia. O vento está soprando na sua vida. O vento está soprando. O vento está soprando. Levante as suas mãos para os céus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificamos o Teu nome pela Tua presença nas nossas vidas. Meu Deus, faz soprar o Teu vento nesta igreja, Senhor. Faz com que todos nós percebamos a Tua presença na vida, meu Deus. Que nós, ao acordarmos, sintamos, Senhor, que Tu estás em nossa casa, em nosso leito. Ao Senhor viver durante o dia, no trabalho, ó Deus, na universidade, dando aula, assistindo aula, indo, voltando, que o Teu Espírito sopre em nossas vidas e que nós possamos estar, Deus, percebendo que uma grande obra estás realizando no nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O vento sopra na tua vida. Aleluia. Curve a sua cabeça e receba a bênção dos apóstolos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos aqui presentes. Todos dizem: amém. Vamos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus.